Seja bem-vindo à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou diretor-geral da Certform e coordenador, sou também economista e contabilista certificado. Hoje vamos dar início ao curso breve de Fiscalidade, alterações do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Nós vamos começar esta formação ao nível das alterações que ocorrem no código do IVA. Para tal, e para podermos desenvolver esta ação de formação, cada módulo é constituído por um manual de formação, por uma apresentação, por um vídeo e por um teste de avaliação. Após se ter inscrito no curso, foram-lhe atribuídas as credenciais para aceder à nossa plataforma e-learning e deverá entrar no curso breve de fiscalidade e iniciar assim o seu percurso formativo através do módulo número 1, que vai incidir sobre o IVA, alterações do Orçamento Geral do Estado para 2020. Este é um curso que, ao longo de 4 módulos, vai versar sobre as alterações do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020 a diversos impostos, o IVA, o IRC, o IRS e depois outro tipo de tributações num módulo final, como o IMI, o IMT, o Código Fiscal do Investimento, o Estatuto dos Benefícios Fiscais. E neste primeiro módulo vamos nos dedicar às alterações que ocorrem ao nível do IVA. Para este primeiro módulo desenvolvi um manual que vou fazer agora uma breve descrição do mesmo. É um manual que deve ser lido e ele é composto pelos seguintes pontos. Inicialmente faço uma breve introdução ao IVA, uma vez que esta formação pode estar a ser frequentada até por formandos que não têm um conhecimento muito elevado ao nível dos impostos, eu faço sempre uma breve introdução antes de começar com as alterações propriamente ditas, para que todos possam ter acesso a uma informação do ponto de vista de introdução àquele imposto que vai ser tratado. Começo então por fazer uma breve introdução ao IVA, a incidência do IVA, sobre o que incide o IVA, as taxas de IVA que estão atualmente em vigor, os regimes do IVA, o regime mensal, o regime trimestral, o prazo para entregar a declaração do IVA e o prazo para efetuar o respectivo pagamento, o método do crédito do imposto, que é o método que é utilizado para mensal ou trimestralmente calcular se o sujeito passivo tem IVA a pagar ou a recuperar, o apuramento do imposto, como é que se apura o IVA, as exclusões ao direito à dedução do imposto, ou seja, que tipo de imobilizados, que tipo de serviços uma empresa, um sujeito passivo adquire e não lhe é concedido o direito a deduzir o IVA. Isso é algo que está previsto no artigo 21 do Código do IVA e que nas páginas 6 e 7 deste manual é desenvolvido. Depois fazemos um primeiro exemplo prático de como fazer o cálculo e o apuramento do IVA. Após esta primeira parte introdutória,
surgem agora as alterações ao Código do IVA decorrentes do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020. O Orçamento Geral do Estado é um documento muito extenso. Nós, neste curso, vamos-nos apenas focar na parte desse documento que diz respeito à fiscalidade, aos impostos, e o Orçamento Geral do Estado para o ano 2020, ele faz um conjunto de alterações ao Código do IVA que nesta ação de formação e neste módulo em concreto vamos explicar e desenvolver. Desde logo, alterações no artigo 9º, que é o artigo das isenções de IVA. Algumas alterações às exclusões do direito à dedução do imposto. O regime de isenção dos trabalhadores independentes e os limites que são alterados. Os créditos de cobrança duvidosa ou incobráveis quanto à regularização a favor do sujeito passivo. O procedimento de regularização com vista à dedução do IVA contido em créditos de cobrança duvidosa. A certificação das condições para a dedução do IVA contido em créditos de cobrança duvidosa e em créditos incobráveis. E depois alterações ao nível da lista 1 do Código do IVA, ou seja, determinados bens que passam a ser tributados à taxa reduzida. Depois, no ponto número 9, uma autorização legislativa quanto a bebidas da lista 2 anexa ao Código do IVA. O ponto número 10, autorização legislativa, prestações de serviços relativa a bens utilizáveis por pessoas com deficiência e pessoas com incapacidade temporária. O ponto número 11, uma autorização legislativa no que diz respeito à eletricidade. E, finalmente, o ponto número 12, o regime de restituição do IVA, pelo Decreto-Lei 84/2017, 21 de julho, que está na página 29 deste manual. Fazendo um breve percurso pelo manual, deverão começar por ler a introdução ao IVA, nomeadamente a incidência do IVA. O IVA compreende positivamente duas dimensões, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A natureza objetiva delimita as operações que efetivamente estão sujeitas a IVA. O que é que está sujeito a IVA? Isso está previsto no artigo 1º do Código do IVA. E a natureza subjetiva determina quem são os sujeitos passivos do IVA, ou seja, os operadores do imposto. Nesta primeira parte, isso é explicado. Depois, um breve resumo às taxas de IVA. Como o Orçamento Geral do Estado prevê alterações ao nível de serviços que passam de uma taxa para outra, eu faço aqui um breve resumo das taxas que neste momento estão em vigor, conforme o artigo 18 do Código do IVA. Nós temos a taxa reduzida a 6% para o continente, 4% para os Açores, 5% para a Madeira. Temos a taxa intermédia 13% para o continente, 9% para os Açores, 12% para a Madeira. E temos a taxa normal 23% no continente, 18% nos Açores e 22% na Madeira. Os bens e serviços que estão sujeitos à taxa reduzida devem ser consultados na lista número 1 prevista no Código do IVA. Esta é uma lista que está na parte final do Código do IVA, onde estão elencados os bens e os serviços que estão sujeitos a esta taxa reduzida.
Já os bens e os serviços que estão sujeitos à taxa intermédia do IVA, que aqui no continente é nomeadamente 13%, esses fazem parte da lista número 2, que está também na parte final do código do IVA. Por regra, se um bem ou um serviço é tributado à taxa normal, 23 aqui no continente, 18 nos Açores ou 22% na Madeira, regra geral é porque esse bem não está compreendido nem na lista 1 nem na lista 1 nem na lista 2. E quando um bem não está elencado, definido nas listas 1 e 2, será porque, em princípio, será tributada à taxa de 23%. Depois temos ainda como introdução os prazos para que os sujeitos passivos entreguem as declarações do IVA. Os sujeitos passivos que no ano anterior obtenham um volume de negócios formado pelas vendas e as prestações de serviços que seja igual ou superior a 650 mil euros estão abrangidos pelo regime mensal, ou seja, todos os meses terão que entregar uma declaração de IVA. Os sujeitos passivos que no ano civil anterior obtenham um volume de negócios constituído por vendas e prestação de serviços inferior a 650 mil euros estão abrangidos pelo regime trimestral. Quem está abrangido pelo regime mensal tem que entregar a declaração do IVA até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações. Por exemplo, os sujeitos passivos de regime mensal relativamente às operações, por exemplo, do mês de março, terão que entregar a declaração até ao dia 10 de maio, até ao dia 10 do segundo mês seguinte. Os sujeitos passivos que se encontrem no regime trimestral, ou seja, aqueles que no ano imediatamente anterior não alcançaram um volume de negócios superior ou igual, ou seja, o seu volume de negócios foi inferior a 650 mil euros, encontram-se no regime trimestral. E quando no regime trimestral, a entrega da declaração periódica do IVA terá que ser até ao dia 15 do segundo mês seguinte. Temos, por exemplo, em 2020, janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro e março, a entrega será até ao dia 15 de maio. Os prazos para o pagamento do IVA, se a declaração resultar IVA a pagar, quem está abrangido pelo regime mensal terá que fazer o pagamento do IVA até ao dia 15 do segundo mês seguinte àquele a que respeitam as operações. Portanto, a declaração é entregue até ao dia 10. O pagamento será feito até ao dia 15. No regime trimestral, o pagamento será até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre a que respeitam as operações. Portanto, serão mais 5 dias relativamente à entrega da declaração. Depois, faço uma abordagem ao método do crédito do imposto para que possam fazer a leitura e o método do apuramento do imposto. O IVA que se apura todos os meses ou todos os trimestres, ele resulta da diferença entre o IVA a favor do Estado, que é o IVA liquidado, o IVA que é cobrado aos clientes, subtraído do IVA a favor do sujeito passivo, que é o IVA que resulta das deduções efetuadas nas compras ou de imobilizado, ou de mercadorias, ou de outros bens e serviços, sempre que
o código do IVA, nomeadamente através do artigo 21º, não exclua aquele tipo de compra do direito à respectiva dedução. Mais ou menos as regularizações de IVA, ou a favor da empresa ou a favor do Estado. Se desta fórmula resultar um valor positivo, haverá IVA a pagar. Se desta fórmula resultar um valor negativo, resultará de crédito de imposto. E o crédito de imposto é um montante a favor do sujeito passivo. E quando existe crédito de imposto, a regra é fazer o reporte para o período seguinte ou, eventualmente, fazer o pedido de reembolso. No entanto, para que seja permitido o pedido de reembolso, o montante terá que ser superior a 3.000 euros, ou então o sujeito passivo terá que estar 12 meses consecutivos em crédito de imposto e o pedido de reembolso terá que ser superior a 250 euros. Depois, faço uma abordagem das exclusões ao direito à dedução do IVA, ou seja, sempre que um sujeito passivo realiza uma compra de mercadoria, uma compra de ativos ou de imobilizado, uma aquisição de outros bens e serviços, ele pode deduzir esse imposto suportado. No entanto, o artigo 21 do Código do IVA estabelece um conjunto de exclusões do direito à dedução. Se está previsto no artigo 21 do Código do IVA é porque não pode deduzir. Então aqui vocês vão ler todo o conjunto de bens e de serviços que não permitem ao sujeito passivo fazer a respectiva dedução do imposto. Por exemplo, normalmente uma empresa não pode deduzir o IVA da compra de uma viatura ligeira de passageiros. Quando ela é a gasóleo, quando ela é a gasolina, não é permitido deduzir o IVA. Mas face à introdução de medidas que ficaram conhecidas pelas medidas da fiscalidade verde, há um conjunto de viaturas ligeiras de passageiros que, pela sua fonte de energia, o legislador permite que o sujeito passivo possa deduzir o imposto suportado na aquisição dessas viaturas. Por exemplo, uma viatura elétrica, 100% elétrica, permite deduzir o IVA desde que o seu preço de aquisição não ultrapasse 62.500 euros. Se uma empresa adquirir uma viatura 100% elétrica e o seu valor de aquisição for, por exemplo, de 60.000 euros, ou seja, abaixo de 62.500, é permitido a dedução do IVA que suporta na aquisição dessa viatura. Já se o preço da viatura elétrica for acima de 62.500 euros, essa dedução já não é permitida. Se for uma viatura híbrida plug-in, aquelas viaturas que funcionam a eletricidade, mas também a combustível, o preço estabelecido a nível de limite para deduzir o IVA é de 50.000 euros. Se for uma viatura GPL, o limite é de 37.500, mas só pode deduzir metade do respectivo valor. Regra geral, se as viaturas não tiverem estas fontes de energia, se for uma viatura de turismo ou ligeira de passageiros, a gasóleo ou a gasolina, a dedução do imposto não é permitida.
a menos que a atividade do sujeito passivo seja uma atividade cuja viatura estará ao serviço da sua exploração. Depois, um caso prático para lerem. Um sujeito passivo que, durante um determinado período, tem as suas vendas, faz as suas compras e pretende-se o cálculo do imposto, o apuramento do respectivo imposto, que será sempre o IVA liquidado nas vendas menos o IVA dedutível nas compras. Depois desta apresentação no manual, que nos permite conhecer um pouco mais sobre o imposto, começamos então com as alterações ao Código do IVA decorrentes do Orçamento Geral do Estado para 2020. Começo por transcrever o Orçamento Geral do Estado no seu artigo 337. O Orçamento Geral do Estado é um diploma muito grande, muito extenso. E a parte da fiscalidade das alterações que ocorrem aos impostos é só uma pequena parte do Orçamento Geral do Estado. No que diz respeito ao IVA, o OGE 2020 dedica-lhe o artigo 337, onde é referido que sofrem alterações os artigos 9º, 21º, 53, 78A, 78B, 78D do respectivo Código do IVA e que passam a ter a seguinte redação. Eu então coloquei aqui a redação completa desses artigos e escrevi a azul aquilo que altera ou aquilo que é adicionado ao artigo. Portanto, tudo o que está a azul significa que o legislador incorporou ou alterou relativamente à legislação. Portanto, o artigo 9º, que é o artigo das isenções, as operações internas que estão isentas de IVA. Depois, o artigo 21º, que estabelece aquilo que não pode deduzir a nível de IVA, ou seja, o tipo de serviços, de outros bens e serviços e de ativos que, ao serem adquiridos, estão excluídos do direito à dedução, não se pode deduzir. E, portanto, aqui a azul eu coloquei as novidades que foram introduzidas neste artigo. Depois o artigo 53, que é o regime de isenção de IVA aplicado aos trabalhadores independentes. Já vamos falar disto com algum cuidado. Depois o artigo 78A, o que altera ou o que é atualizado também a azul. O artigo 78B, o artigo 78D, que é um artigo que altera bastante relativamente à redação anterior. E depois o artigo 338 do Orçamento Geral do Estado faz algumas alterações à lista 1, ou seja, determinados bens que passam a ser tributados a 6% ou à taxa reduzida. Bom, na parte final do manual, então, passo a desenvolver as alterações ao Código do IVA estabelecidas no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Organizei as alterações em 12 pontos
e estes 12 pontos explicam as respectivas alterações que ocorrem ao Orçamento Geral do Estado. E agora vou desenvolver para concluir essas mesmas alterações, mas através da apresentação em PowerPoint, uma vez que está mais sucinto e vai dar para que possam obter um conhecimento mais sintético dessas alterações. Normalmente o manual é sempre um documento mais desenvolvido e depois a apresentação é um documento onde se faz uma síntese. Então passo a explicar neste momento efetivamente quais são as alterações que ocorrem ao Código do IVA. O Orçamento Geral do Estado para 2020, a Lei número 2 de 2020, de 31 de março, entrou em vigor no dia 1 de abril, eis as alterações ao Código do IVA. Um resumo inicial dos pontos que irei abordar. E a primeira alteração ocorre no artigo 9º do Código do IVA. Bom, esta alteração que ocorre no artigo 9º do Código do IVA tem a ver com o facto de, no seu número 1, ser introduzida a atividade de psicólogo como isenta de IVA. No entanto, esta atividade de psicólogo terá que ser ao nível da psicologia clínica, da área clínica, da área da saúde. Um psicólogo que seja trabalhador independente e que emite recibos verdes, mas que na sua atividade trabalha, por exemplo, com organizações, com processos de recrutamento, seleção de pessoal, não está isento de IVA pelo artigo 9º do Código do IVA. O número 1 do artigo 9º do Código do IVA abrange as profissões expressamente relacionadas com a área da saúde e, portanto, terá que ser a psicologia no âmbito clínico. Esta situação é uma situação que gera do entendimento da autoridade tributária esta isenção, mas que agora está mesmo expressa no artigo 9º. Médicos, psicólogos, enfermeiros, profissões relacionadas com a área da saúde estão isentas de IVA. O artigo 9º passa a ter um novo número, que é o número 38, que permite aos intérpretes de língua gestual portuguesa que trabalhem também a recibo verde, como trabalhadores independentes, gozar de isenção de IVA. Ou seja, estes profissionais que abrem a sua atividade como intérpretes de língua gestual portuguesa gozam de isenção de IVA pelo artigo 9º, número 38. Portanto, esta é a primeira alteração que o Código do IVA tem face à imposição do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. A próxima alteração prende-se com o artigo 21 do Código do IVA. E aqui a alteração consiste no seguinte. A gasolina, sempre que destinada a viaturas, nunca foi permitido deduzir
o IVA suportado por este combustível. A partir deste novo Orçamento Geral do Estado de 2020, a gasolina, quando se destinar ao conjunto de viaturas que estão elencadas aqui, passa a poder deduzir o imposto nela suportado. E 100% desse imposto. Temos aqui um conjunto de veículos que estão elencados pelo legislador. Se qualquer um destes veículos trabalhar a gasolina, a empresa ou o trabalhador independente, o sujeito passivo, passa a poder deduzir o imposto suportado na aquisição deste combustível. Bom, face a este conjunto de viaturas que estão aqui elencadas, esta medida ela é particularmente interessante para os transportes públicos, nomeadamente os táxis. Um taxista, se adquirir uma viatura a gasolina, uma viatura ligeira a gasolina, se adquirir um híbrido plug-in a gasolina, ele tem a possibilidade sempre de deduzir o imposto suportado nas aquisições da gasolina, caso que não acontecia anteriormente. Para todos os veículos que não estejam consagrados nesta lista anterior, nomeadamente aquelas viaturas ligeiras de passageiros que não são para transporte público, viaturas ligeiras de passageiros ou viaturas de turismo que as empresas adquirem, a gasolina continua a não dar direito à dedução. Portanto, só há direito à dedução quando a gasolina se destina a este tipo de viaturas. Sendo que veículos licenciados para transportes públicos, nomeadamente os táxis, é permitido deduzir o IVA. Relativamente ao gasóleo, ao GPL, ao gás natural e aos biocombustíveis, não existem quaisquer alterações. Então, eu faço aqui um breve resumo do que acontece com o gasóleo e do que passa a acontecer com a gasolina. Então, para o IVA suportado no gasóleo, GPL, gás natural e biocombustíveis, não existem quaisquer alterações face ao regime que já era vigente antes deste OGE 2020. O gasóleo, ele deduz sempre 100% quando é destinado a este tipo de veículos que estão aqui elencados e que, na posse depois deste material, podem ler com atenção. Por exemplo, ao nível de viaturas de transporte de mercadorias que tenham um peso superior a 3.500 kg. Tudo que seja viatura, veículo para transportar mercadorias, pesado, e os superiores a 3.500 kg, o gasóleo deduz 100%. O gasóleo deduz 50% do IVA suportado na sua aquisição, se for para outras utilizações, nomeadamente para viaturas ligeiras de passageiros ou em viaturas ligeiras de mercadorias mais pequenas, por isso ligeiras de transporte de mercadorias de peso inferior a 3.500 kg. Isto para se ficar com uma visão, isto já existia, como se sabe, não é? E, portanto, aqui não houve alterações nenhumas,
é só para ficarmos com esta ideia que o gasóleo continua na mesma. O que de facto altera é a questão da gasolina. Ou seja, quando a gasolina é destinada a este tipo de viaturas ou de veículos, com foco principal para os veículos licenciados para transportes públicos, nomeadamente os táxis, a gasolina passa a fazer uma dedução do IVA suportado a 100%. Isto é que é novo. Se a gasolina tiver outras utilizações, nomeadamente utilizar a gasolina para viaturas ligeiras de passageiros, ou até para viaturas ligeiras de transporte de mercadorias que tenham um peso inferior a 3.500 kg, não é permitido deduzir o IVA da gasolina. E aqui é a grande diferença perante o gasóleo. Portanto, este é o novo, a grande novidade ao nível da gasolina, passa a ser dedutível a 100%, mas apenas quando destinada a este tipo de viaturas. Outra novidade que o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2019 nos traz tem a ver com a eletricidade utilizada em viaturas. O IVA suportado na aquisição de eletricidade utilizada em viaturas elétricas ou as híbridas plug-in é retirado das exclusões do direito à adoção do IVA, o que significa que passa a ser expressamente dedutível nos termos gerais. Assim, passa a ser dedutível o IVA da eletricidade consumida por qualquer veículo elétrico ou híbrido plug-in, independentemente do seu tipo, mas com especial enfoque para as viaturas de turismo, independentemente do objeto da atividade do sujeito passivo ser ou não a venda ou a exploração das mesmas. Uma empresa ou um trabalhador independente que compre uma viatura de turismo ou qualquer veículo que se mova a eletricidade ou uma viatura classificada como híbrido plug-in, que tem uma parte de eletricidade, outra parte de combustível. O IVA da eletricidade, portanto, dos carregamentos das baterias, passa a ser 100% dedutível. O número 4, a nível das novidades do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, tem a ver com o artigo 53, que é o artigo de isenções, um regime especial de isenção. Este artigo foca-se nos trabalhadores independentes, naqueles que estão integrados ao nível do IRS na categoria B, os rendimentos empresariais e profissionais, e até agora, um trabalhador independente ficava isento de IVA pelo artigo 53, caso não atingisse o montante de 10.000 euros. Ou seja, se no dia 31 de dezembro do ano de 2019, um trabalhador independente realizou, por exemplo, um total de 8.000 euros em serviços prestados, como 8.000 euros é inferior a 10.000 euros, significa que no ano a seguir, o ano 2020, esse trabalhador independente está isento de IVA. Não cobra IVA aos seus clientes. Mas como não cobra IVA aos seus clientes e goza do regime de isenção, claro que também não pode deduzir o IVA. Trata-se apenas de um sujeito passivo isento. E um sujeito passivo isento não entrega
a declaração periódica do IVA. Mas esse limite dos 10.000 euros, que é um limite já bastante antigo, ele vai ou altera, de acordo com este Orçamento Geral do Estado, para 12.500 euros. No entanto, há aqui uma situação a ressalvar. É que em 2020 funciona o limite de 11.000 euros e o limite de 12.500 euros só funciona a partir do ano de 2021. Ou seja, agora está a decorrer o ano de 2020. Vamos imaginar que chegamos ao dia 31 de dezembro de 2020 e um trabalhador independente obteve 10.500 euros ao nível de prestação de serviços. Como 10.500 euros é inferior a 11.000, em 2021 vai estar isento de IVA. Um trabalhador independente no dia 31 de dezembro de 2020 obtém um volume de negócios de 13.000 euros. Como ultrapassa 11.000 euros, que é o limite que estará em vigor em 2020, no ano 2021, passará a estar enquadrado no regime do IVA, que em princípio será o regime trimestral. Caso ele não opte pelo mensal, em princípio será o regime trimestral, porque apesar de ser superior a 11.000 euros, não alcança 650.000 e, portanto, será um regime normal trimestral de IVA. Esse limite sobe para 12.500 euros, mas apenas a partir do ano 2021. Portanto, só em 2021 é que se trabalhará com um limite de 12.500 euros. Ou seja, quem em 2021 ultrapassar 12.500 euros estará sujeito a IVA em 2022. Está bem? Porque em 2020 funciona o valor de 11.000. Portanto, há esta situação a ter em conta. 11.000 para 2020, 12.500 para 2021. Vamos dar aqui alguns exemplos. A Maria é trabalhadora independente e apurou no ano de 2019 um volume de negócios de 10.500 euros. Em 2020, aplica-se a isenção prevista no artigo 53 do Código do IVA. Reparem que o limite que estava estabelecido em 2019 era de 10.000 euros. E, portanto, não, porque o limite só é alterado relativamente ao volume de negócios de 2020. Em 2019, o limite era 10.000 euros. Como em 2019 ultrapassou o montante de 10.000, ou seja, fez 10.500, fica enquadrada no regime normal trimestral do IVA ao longo de 2020. Um segundo exemplo. O Joaquim Silva é trabalhador independente e apura no ano de 2020 um volume de negócios de 12.000 euros. Agora já estamos na referência do ano 2020. Não se esqueçam que o ano 2020 tem o limite de 11.000 euros para passar para regime de IVA. Portanto, ele apurou em 2020 um volume de negócios de 12.000 euros. Em 2021, aplica-se-lhe a isenção prevista no artigo 53 do Código do IVA? Não, porque ultrapassou 11.000. E, portanto, como ultrapassou 11.000 em 2020, significa que em 2021 está obrigatoriamente no regime do IVA. Tem que cobrar IVA aos seus clientes. A Patrícia é trabalhadora independente e apura em 2020 um volume de negócios de 10.900 euros. Em 2021 aplica-se-lhe a isenção prevista no artigo 53? Sim, porque não ultrapassa o volume de 11.000.
E, portanto, como não alcança 11.000 euros, como em 2020 não alcança 11.000 euros, faz menos, faz 10.900, no ano de 2021 goza de isenção. Portanto, já sabem que 2020 funciona com 11.000 euros, 2021, que só terá repercussões em 2022, funcionará daí para a frente com um limite de 12.500 euros. Bom, a próxima alteração está relacionada com as regularizações do IVA contido em créditos de cobrança duvidosa. Artigo 78A. E esta alteração reduz de 24 para 12 meses a mora do crédito para efeitos da possibilidade de se proceder à regularização do IVA nos créditos de cobrança duvidosa, em que o devedor seja sujeito passivo no regime normal ou misto e para créditos de valor superior a 750 euros, com IVA incluído, quando se trata de devedor particular ou sujeito passivo no regime de isenção. Ou seja, se até aqui era necessário uma empresa esperar 24 meses para poder regularizar a seu favor o imposto, o IVA de créditos de cobrança duvidosa, o novo Orçamento Geral do Estado diminui esse prazo para 12 meses. Dentro destes artigos 78, que tiveram alterações e que são os artigos das regularizações de IVA, o procedimento de regularização com vista à dedução do IVA contido em créditos de cobrança duvidosa. Reduz-se o prazo para o indeferimento tácito da autorização prévia a apresentar com vista à dedução do IVA, contido em créditos de cobrança duvidosa, de 8 para 4 meses, o que permite acelerar um processo de reação por parte do contribuinte. Ou seja, se até aqui o contribuinte tinha uma espera de 8 meses para a decisão da AT, agora 4 meses é o prazo e trata-se de um prazo que, quando ultrapassado, se verifica um indeferimento da possibilidade de poder fazer essa regularização. Ainda dentro dos artigos 78, uma alteração para o artigo 78D e que tem a ver com a certificação das condições para a dedução do IVA contido em créditos de cobrança duvidosa e em créditos incobráveis. Ou seja, para que uma empresa possa recuperar, regularizar a seu favor, numa declaração periódica de IVA, o imposto de créditos de cobrança duvidosa e de créditos incobráveis, é necessário uma certificação. A certificação das condições para a dedução do IVA dos créditos de cobrança duvidosa e dos créditos incobráveis passa a poder ser efetuada também por um contabilista certificado independente. Independente significa que é um contabilista certificado que não é o contabilista da própria empresa. Nos créditos de cobrança duvidosa para situações em que a regularização do imposto não exceda 10.000 euros por cada declaração periódica,
A certificação poderá ser efetuada por contabilista certificado ou por revisor oficial de contas. Acima de 10.000 euros, acima de uma regularização de IVA de 10.000 euros, aí a certificação tem exclusivamente que ser efetuada por um revisor oficial de contas. Até aqui, estas certificações tinham sempre que ser efetuadas por revisores oficiais de contas. A partir de agora, para créditos de cobrança duvidosa que vão gerar uma regularização de IVA numa determinada declaração periódica inferior, portanto não podem exceder 10.000 euros, essa certificação ela pode ser efetuada por um contabilista certificado independente ou, como sempre, por um revisor oficial de contas. Caso a regularização do IVA seja acima de 10.000 euros, continua a ter a exclusividade o revisor oficial de contas. Para os créditos incobráveis, a certificação poderá ser efetuada por revisor oficial de contas ou por contabilista certificado. E neste caso não é estabelecido o tal limite dos 10.000 euros. Portanto, para créditos incobráveis, independentemente do valor, a certificação para se proceder à regularização do IVA pode tanto ser efetuada por um revisor oficial de contas, sempre o foi, e é agora introduzida a figura do respectivo contabilista certificado que passa também a poder fazê-lo. A próxima alteração a nível de IVA tem a ver com a lista 1 do Código do IVA. A lista 1 do Código do IVA estabelece o elenco de todos os bens e de serviços cuja taxa a aplicar é taxa reduzida. E aqui faço uma breve revisão novamente das taxas. A lista 1 elenca todos os bens e serviços aos quais se aplica a taxa de 6% aqui no continente. A lista 2, todos os bens ou serviços aos quais se aplica a taxa intermédia, que é a taxa de 13%. E como eu referia anteriormente no manual, regra geral, se um determinado bem deixa de constar da lista 1 ou deixa de constar da lista 2, é porque ele passa para a taxa normal. Ou seja, quando um determinado bem não está na lista 1 nem na lista 2, é porque é tributado à taxa normal. Então, neste sentido, alterações à lista 1 anexa ao Código do IVA, ou seja, aquela lista que faz o elenco dos bens e dos serviços taxados à taxa reduzida, passam a beneficiar da taxa reduzida do IVA, ou seja, passam a ser integrados na lista 1 e a aplicar-se a taxa de 6%, as prestações de serviços de teleassistência a idosos e a doentes crónicos, sejam esses serviços prestados ao utente final, sejam eles prestados a entidades públicas ou privadas. E aqui por inclusão da verba 2.28 aqui na lista. Relativamente à verba 2.10, substitui-se a expressão corporações de bombeiros por corpos de bombeiros. Excluem-se da verba 2.32 os espetáculos de tauromaquia, pelo que se lhes passa a ser aplicável a taxa normal, ao invés da taxa reduzida. Ou seja, até aqui, os espetáculos de tauromaquia, portanto as touradas, estavam aqui previstas na lista 1. Eram tributadas à taxa reduzida. Com este Orçamento Geral do Estado,
estes espetáculos deixaram de estar previstos na lista 1, saíram de lá. E como saíram, passaram a ser tributados à taxa normal. Conforme eu disse, sempre que um serviço não consta da lista 1, nem consta da lista 2, lista 1 para 6%, lista 2 para 13%, aqui no continente, ou taxa reduzida, taxa normal, taxa intermédia, é porque é tributado à taxa normal. Pelo que os espetáculos de tauromaquia, neste momento, passam a estar sujeitos a 23% de IVA. Passam a estar incluídos na verba 232, passando a beneficiar da taxa reduzida do IVA, exposições, entradas em jardins zoológicos, botânicos e aquários públicos, desde que não se beneficiem da isenção prevista no número 13 do artigo 9º, ou seja, que não pertençam ao Estado, outras pessoas coletivas de direito público ou organismos sem finalidade lucrativa ou não efetuadas única e exclusivamente por intermédio dos seus próprios agentes. Portanto, este tipo de atividades, exposições, entradas em jardins zoológicos, botânicos e aquários, mediante estas condições que aqui referi, passam a ser tributados a 6%, desde que não sejam já naturalmente isentas pelo número 13 do artigo 9º. Tendo em vista promover a cultura, é aditada à lista 1 anexa ao Código do IVA a verba 2.34, ou seja, passa a estar sujeita a 6%, que estabelece que as prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita guiada ou não a edifícios classificados de interesse nacional público ou municipal e a museus que cumpram com os requisitos previstos no artigo 3º da Lei nº 47/2004, de 19 de agosto, com a exclusão dos fins lucrativos e que não beneficiem da isenção prevista no número 13 do artigo 9º do Código do IVA, passam a estar sujeitos à chamada taxa reduzida. Passam a beneficiar da taxa reduzida as águas residuais tratadas, por inclusão na verba 2.35 da lista 1, anexa ao Código do IVA. Portanto, este tipo de águas passam a ser tributadas à taxa de 6%. E, portanto, estas são as principais alterações que o Orçamento Geral do Estado introduz ao Código do IVA. Deste modo, poderão sempre analisar o manual, visualizar o respectivo vídeo, podem também, após a visualização do respectivo vídeo, fazer o teste de avaliação. Esse teste de avaliação é um teste que está organizado em questões de escolha múltipla e ele vai ter que ser feito através da plataforma de e-learning, plataforma essa onde já estão credenciados e onde estão já a fazer este curso. Os materiais, ou seja, o manual e a apresentação, podem copiá-los para o computador e podem estudar a partir de lá, ou na própria plataforma, conforme preferirem. O teste e o vídeo, esses têm mesmo que ser feitos na plataforma. Portanto, o teste de avaliação será um teste com algumas questões de escolha múltipla, várias afirmações em que uma delas está correta e terão que ver qual é que está correta e assinalar.
e quando terminarem o teste de avaliação a este primeiro módulo de IVA. Então vão passar para o módulo do IRC. Espero que tenham gostado desta apresentação e espero que tenham compreendido as principais alterações em sede de IVA e voltaremos a ver-nos no próximo módulo que será destinado às alterações ao IRC constantes do Orçamento Geral do Estado para 2020. Por agora, muito obrigado.